Senhor, nesta manhã nós estamos aqui na Tua presença, sabemos que o Senhor tem grandes planos para todos nós, para a humanidade. O Senhor tem revelado para nós verdades e planos para o futuro. Nós estamos olhando para a Tua palavra, Senhor, com desejo no coração, para que realmente nosso coração possa estar preparado, que nós possamos entender, e não só entender alguns fatos daquilo que o Senhor vai fazer, mas principalmente que o nosso coração possa estar aberto, atento, sensível a Ti, Senhor. Por que o Senhor revelou essas verdades para Ezequiel? Por que o Senhor revela para nós? Para que nós possamos conhecer, para que nós possamos nos preparar. Ó Deus, nós queremos ter esperança, queremos ter entendimento e queremos também ser instrumentos para que outras pessoas também possam ser preparadas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia da humanidade, porque diante de tudo isso que vai acontecer, realmente, ó Deus, nós temos muita necessidade de Ti. Pedimos isso, a Tua ajuda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos vendo Ezequiel 38 e 39, que são dois capítulos que falam sobre os tempos do fim, falam sobre essa grande batalha final. Nossa intenção não é tentar desvendar todos os detalhes, porque também nem temos possibilidade para isso, mas queremos entender um pouquinho sobre essa mensagem. Está dentro da mensagem de restauração, nessa sequência de Ezequiel. Ele fala sobre a restauração da nação de Israel, e depois ele fala sobre essa grande batalha final. Então nós já vimos basicamente o capítulo 38, nós terminamos domingo passado falando um pouco sobre essa grande, esse grande abalo final, né? No capítulo 38 ele fala assim, né, aqui no versículo 18, né, ele fala: naquele dia minha indignação será despertada, no meu ciúme, no fogo do meu furor. Eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Então, vários lugares na Bíblia falam assim, que Ele vai abalar todas as coisas, que Ele vai mexer com todas as nações. Hoje nós vamos tentar também ver um pouquinho sobre isso. Outros textos na Bíblia que falam sobre isso. Isso aqui não é um texto isolado, tem muitos lugares na Bíblia que confirmam essa verdade, né? Então, mas ele fala que vai haver um tremor, que vai haver um abalo. No versículo 20 ele fala que todos, até os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, todos vão sentir o abalo. Então é uma manifestação de Deus que vai trazer transtornos. Aqui não fala, né? Mas outros textos falam que o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue. Então são grandes manifestações na natureza da presença de Deus. E no último versículo do capítulo 38, versículo 23, ele dá uma explicação do porquê tudo isso vai acontecer. Porque ele fala assim: assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor. Durante toda a história, a única vez assim que a Bíblia relata, e a única vez que assim, houve algumas manifestações na Babilônia, no livro de Daniel, Deus se manifestou para Nabucodonosor. Então tem momentos meio que isolados ou parciais em que Deus se manifesta não só para seu povo, mas para as nações. A ocasião mais forte é no êxodo do Egito, quando Deus se manifestou para Faraó, 10 pragas em seguida, coisas que, né, escureceu por 3 dias,
coisas aconteceram, né? Toda a água se transformou em sangue, muitas coisas aconteceram, assim, Deus se manifestando. Porque o que a gente mais vê hoje tem acontecimentos na nossa vida, tem acontecimentos no mundo em geral, na sociedade em geral, nos governos, em toda parte, existem situações específicas que você pode falar assim, isso é Deus julgando, isso Deus está punindo, Deus está, a pessoa está colhendo, ou a pessoa, ou a nação, está colhendo frutos da maldade que fez. Existem coisas assim, mas nunca é muito manifesto. As pessoas ainda conseguem se desculpar, dizer, não, isso aqui foi... Lembra como o faraó fazia? Vinha uma praga, e aí até na hora ele falou assim, né, os magos falavam assim também, isso é a mão de Deus, isso a gente, né, os magos não conseguiam fazer, isso é Deus se manifestando. E o faraó ficava com um pouco de medo, mas falava parcialmente, né, vocês podem sair, mas só as crianças não, o gado não, né, primeiro só os homens e tal. Então, aí depois que Moisés falava assim, tá, então se você está arrependido e vai permitir, então eu vou pedir a Deus para tirar a praga. Aí Deus tirava a praga e Faraó voltava a pensar, não, acho que foi só um evento da natureza, foi uma coincidência, foi uma coisa... Ele voltava atrás e não via que era realmente Deus agindo. E na maioria das vezes, né, os historiadores, nas escolas, os filósofos, todo mundo, eles estudam as coisas da história e interpretam como simplesmente coisas do acaso, né? Se você ler o livro, que eu recomendo muito, O Intercessor, que ele fala sobre um homem, mas ele tinha um grupo de intercessores juntos na Segunda Guerra, eles oraram especificamente pela vitória, que é chamado dia D, quando as forças aliadas estavam invadindo a França, foi quando virou a maré, virou a tendência da guerra para a vitória dos aliados. Houve um grupo de intercessores, eles estavam orando especificamente, e muitas pessoas, tem até filmes sobre Dunkerque e tal, assim, que mostram que era realmente uma coisa fantástica. Tem guerras de Israel, né, que claramente foi a mão de Deus, mas a maioria das pessoas não reconhece. O que estou querendo dizer é que Deus está falando que vai ter um dia que todo mundo vai ver que é Deus mesmo. Então, é isso que ele está descrevendo em toda essa batalha final, que um dia, e isso é por isso que é chamado o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de Deus, é o dia que Deus vai falar assim, eu vou agir, todo mundo vai ver que sou eu, não vai ficar essa dúvida mais, será que isso é intervenção de Deus, será que houve realmente algo de Deus nisso, ou foi uma coisa do acaso, né? Nós tivemos sorte, né? As pessoas falam muito sobre sorte, sobre coincidências, sobre, puxa, né? Que coisa que deu, assim, né? Como um time de futebol, né? Tem dia que, né, não entra um gol, né? Assim, não consegue fazer um gol, parece que todo o universo está colaborando contra aquele time, e tem um dia de sorte que, assim, facilmente tudo entra. Então, as pessoas interpretam as coisas as coisas da história também como isso, que são situações de sorte, situações de coincidência. Ok, vamos pegar então o capítulo 39, versículo 1, nós vamos ler algumas partes aqui. No capítulo 38, só para lembrar, no capítulo 38, ele falou que ele que manda, deixa eu só lembrar esses pontos que nós vimos aqui, né? Que Deus que chama para a guerra, porém a motivação de Gog e das nações contrárias, a motivação deles eles têm uma motivação errada, eles têm, assim, tem os dois lados da questão, Deus usa, mas as pessoas também têm suas próprias motivações, seus desejos malignos. Então ele fala sobre isso no capítulo 38, ele fala que é o povo dele, a terra dele, e
ele deixa claro que dessa vez Deus não está trazendo nações contra Israel para castigar Israel. Dessa vez não. Muitas outras vezes foi. Mas dessa vez não é um castigo de Deus contra Israel. Dessa vez é um juízo de Deus contra as nações que virão contra Israel. Então, esses são os pontos. E voltando mais uma vez para o capítulo 38, versículo 21, ele fala que a espada de cada um será contra seu irmão. Isso é uma coisa que Deus já fez várias vezes na história. Em vez do povo dele lutar contra o inimigo, ele, como, né, o exemplo clássico foi Josafá, em 2 Crônicas 20, que Deus falou assim: olha, vocês ficam aí louvando, né? Imagina assim, uma guerra que o povo está, um grande coral cantando lá, e o povo vindo com todas as suas forças assim, e até assim como Golias olhando aquele molequinho Davi, assim, mas que é isso, né? Que tipo de guerra é essa? Isso aqui é brincadeira, isso eu piso em cima dele com um pé só, eu esmago Davi, não vai ter nada. E Davi falou assim: não, mas você está com sua força e eu estou com Deus do meu lado. Então, quando Deus atua para defender seu povo, muitas vezes ele faz com que o próprio inimigo se destrua. Com Gideão foi assim, com os 300 de Gideão, cada um, né, o próprio inimigo se matou, segundo Crônicas 20, e aqui ele está dizendo que vai acontecer a mesma coisa, que o povo de Israel não vai ter que nem pegar em armas, porque o povo vai se destruir. Então, no capítulo 39, ele fala assim, versículo 1: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Farei-te-ei virar, te porei 6 anzóis, te farei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda. Então, Deus está falando, eu vou até mostrando essas conclusões aqui. Deus está mostrando que em todas as situações Ele é soberano. Nós sabemos disso, mas no meio das situações a gente tem dificuldade de crer. Quando você está, isso até no sentido pessoal, ou quando o país, assim, eu fico imaginando, eu nunca vivi, né, nós que somos do tempo pós Segunda Guerra Mundial, assim, a gente não viveu uma época de tamanha crise. A gente olha para a história da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira, assim, é uma coisa assim que a gente fica pensando: o que eu sentiria se eu estivesse vivendo naquele período? Qual seria meu sentimento? Porque por anos, não é uma coisa assim de 1 mês e 6 meses. Foram 6 anos, e antes dos 6 anos da guerra, tinha várias coisas já acontecendo antes. Então, como que seria seu sentimento, mês após mês? Parece que Deus não ouve, parece que só o mal vence, só o mal conseguindo vencer e matando e destruindo. Nem estou falando só do Holocausto, o mundo inteiro em chamas, né, e fazendo forças, né, a Alemanha, a Itália, depois Japão também, tudo contra e conseguindo vencer, conseguindo levar vantagem. Então, qual seria o nosso sentimento? Nós conseguiríamos manter a ideia de que Deus está no controle? Nós conseguiríamos, né, se a Bíblia está falando alguma coisa verdadeira, sem saber de muitos detalhes, no fim dos tempos vai ser pior. Ele fala assim: nunca houve tribulação como naqueles dias. A gente olha assim, que hoje a gente tem os filmes e tudo, a gente olha a tribulação dessa época do povo de Israel, e houve também períodos terríveis de perseguição, e a gente pensa: é possível uma tribulação pior do que aquela? Então, mas a Bíblia fala, vai ser pior, nunca antes houve um tempo como aquele. Então, quem sabe vai ser rápido, quem sabe vai durar pouco, eu não sei, a gente não sabe, a gente não tem noção assim de cada situação, quanto tempo vai levar, mas a Bíblia fala de 3 anos e meio, ou 7 anos de tribulação. Então,
nós vamos precisar de uma graça sobrenatural para manter a confiança em Deus, para realmente entender que Deus está no controle. Mas o que ele está descrevendo nesses 2 capítulos é: Gog, você é maldoso, você vai se aproveitar de um povo que está em segurança, você vai juntar um exército enorme, você vai descer sobre a terra de Israel como uma nuvem. Então ele coloca muita coisa que as forças do mal vão fazer, mas ao mesmo tempo ele fala: mas eu que estou provocando, eu que estou trazendo você. Então ele fala aqui no versículo 2: far-te-ei virá, te porei anzóis, te farei subir do extremo norte, te trarei aos montes de Israel. Então a primeira conclusão que nós temos, tem no esboço também alguns outros pontos, mas a primeira ideia que nós estamos querendo ver é: Deus está dizendo que Ele é soberano, mesmo quando tem as forças do mal, mesmo quando Ele pega Gog e todas as forças que vão junto com essa coligação maligna, Ele está dizendo: eu que estou trazendo, fui eu que fiz. Então isso nos dá segurança, porque Deus sabe até onde Ele pode agir, e a nossa esperança precisa estar em algo que é diferente do que nossa humanidade natural acredita. Eu nem vou falar assim do mundo, isso é nós. Todos nós dependemos de segurança financeira, dependemos de saúde, queremos viver, não queremos morrer. Nós temos esses mesmos sentimentos, é o sentimento natural da humanidade. A gente não quer morrer. Para nós, catástrofe é alguém, um querido da nossa família, ou a gente mesmo morrer, ter um acidente, ter uma bala perdida, ter alguma coisa assim, e alguém morrer. Isso é terrível, e é terrível mesmo. Mas a Bíblia nos ensina, a nossa esperança nos ensina que a nossa esperança não está nessa vida. Então, mesmo quando tem morte, isso não é o fim da história, e isso não significa que o inimigo morreu. Tanto é que Jesus ganhou sua maior vitória na cruz. Então, a morte não é a vitória do inimigo, porém, a morte é a arma do inimigo, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, essa morte tem que acabar. Bom, então Deus está no controle de toda a história, né? E agora o versículo 3, ele descreve mais uma vez como ele vai. Isso aqui é um pouco repetindo o que ele já falou no capítulo 38, mas ele descreve um exército que está com arco e flecha, e é como se eles não conseguissem disparar nenhuma flecha, porque ele diz: eu tirarei o teu arco da tua mão esquerda, farei cair as tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Existem outras descrições de batalhas, e é difícil às vezes conciliar todos os relatos, principalmente Zacarias, mas como os profetas, eles viam a distância, e eles viam às vezes vários acontecimentos meio misturados num só, é difícil saber. Zacarias 13:14 fala dessa batalha, e fala assim de 2/3 do povo serem mortos, 2/3. Fala da cidade ser saqueada, das mulheres serem estupradas. Ele descreve uma coisa terrível, mas no fim tem a vitória, Jesus volta e reina. Agora, outras descrições, como essa aqui, não é tão explícita, mas essa descrição de Ezequiel parece que dá a ideia de que todo esse enorme exército nem vai fazer nada. Porque ele não menciona nenhuma morte do povo dele, ele não menciona. Ele só fala assim: vocês vão vir contra o meu povo, vocês vão entrar com uma nuvem, mas aí eu vou colocar a espada de cada um contra o outro. E aqui ele fala: vou tirar o arco da sua mão, as flechas, e aí ele fala: nos montes de Israel você vai cair, você e todo o povo que está com você.
Versículo 5: em campo aberto cairás, pois eu falei, diz o Senhor. Enviarei, versículo 6, um fogo sobre Magog. Isso significa que não só os exércitos de Gog, né, todos esses exércitos estão com ele, vão morrer lá em Israel, mas ele falou que vai mandar um fogo lá para a terra dele. Magog, alguns acham que é Turquia, assim, são coisas que a gente não sabe assim com muita certeza, não sabemos os detalhes, mas o que ele está dizendo é, não só os exércitos vão morrer ali, mas também lá na terra de origem deles, de onde eles vieram, Deus vai enviar um fogo sobre os que habitam seguros nas ilhas. Ilhas é meio que inclui a gente, né? Quando fala sobre ilhas no Antigo Testamento, ele está falando sobre aquelas regiões que eles nem conheciam e que incluem as Américas, as ilhas do Pacífico, as regiões mais distantes deles, né? Então, os que habitam seguros nas ilhas, quer dizer, os povos que acham que estão super bem protegidos, Deus vai mandar o fogo, e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Nunca mais, esse aqui é um tema, acho que está mais, aqui eu não coloquei, tá um pouco ligado ao 2, eu já vou falar sobre o que é o número 2 aqui, mas no esboço, no último ponto, ele vai falar sobre isso de novo. Letra E, versículo, item número 4, o nome de Deus não será mais envergonhado. Isso depois eu vou citar alguns outros textos que falam sobre isso, mas isso é uma das coisas que Deus quer fazer. Lembra que a gente tem falado sobre a solução final? Deus quer uma solução final, Ele quer acabar com o pecado, Ele quer acabar com a injustiça, Ele quer estabelecer o seu reino, e uma das coisas que Ele quer fazer, a gente olha muito assim do nosso lado, né? Nós vivemos lutando contra o pecado, nós vivemos no meio de injustiça, nós vivemos no meio de tanto sofrimento, então nós queremos que Deus tire todo o sofrimento, todo o pecado, toda a injustiça, toda a corrupção, tudo que está errado. Nós queremos que Deus limpe tudo isso. Agora, do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, o que Deus quer? Ele quer que o nome dele não seja mais envergonhado. Deus, Ele aceita por um tempo, porque esse segundo ponto aqui é que a reputação de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus, está muito atrelado ao povo dele. Isso a gente vê muito assim em relação a Israel, que Deus era conhecido e ele fala, eu sou o Deus de Israel. Então, quando o povo envergonhava Deus, quando o povo ia para a idolatria, e daí quando Deus julgava o seu povo, até mesmo permitindo que outras nações dominassem e depois levando para o cativeiro, então quando isso acontecia, o que as outras nações pensavam? Esse Deus de Israel não é de nada, esse Deus de Israel, ele, muitas vezes eles não conheciam toda a história, as alianças, mas quem conhecesse ia falar, Deus não está sendo fiel à aliança dele com o seu povo, e no mínimo estava pensando, esse Deus, quando eles tinham essas guerras, era uma guerra entre os deuses, o Deus de Babilônia, o Deus da Síria, o Deus da Pérsia, esses deuses são mais fortes do que o Deus de Israel, eles entendiam isso, para eles era uma glória, Babilônia, quando conquistou Jerusalém, nessa época que nós estamos estudando, eles pegaram as coisas sagradas do templo, e levaram lá para o Deus deles, em Babilônia. Então assim, olha, eram troféus, assim, as coisas do Deus de Israel, eram troféus na casa no templo do Deus de Babilônia, ou de outros países. Então Deus está falando assim, eu até aceito, eu vou julgar o meu povo, mesmo que isso implique em envergonhar o meu nome. Então isso acontece com a igreja também, Quem que
Quem que está sendo envergonhado com toda essa divisão, com toda essa corrupção no meio da igreja, né? Com todos esses escândalos, né? Quando você lê, né, assim, sempre tem um escândalo novo, né? Mas quando tem esses escândalos envolvendo pastores, líderes, né? E a igreja em geral, quando isso vem à tona, né? Teve décadas atrás que muitos televangelistas foram expostos, né? Pecados e tal. Então, quem que está sendo envergonhado nesse momento? Deus. Porque o nome de Deus, a reputação de Deus, está muito ligado com o seu povo, não tem como negar isso. Mas Deus está dizendo: eu vou trazer uma solução final. Então, versículo 7: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão. Então, ele fala, vocês vão saber que eu sou o Senhor, vocês vão parar de servir outros deuses, vocês vão começar a me servir de verdade, e as nações vão saber também que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Olha, essa expressão, não foi hoje que eu conferi isso, mas se não me engano, é a única vez que aparece o Santo em Israel. Ele é chamado o Santo de Israel, mas aqui ele está dizendo o Santo em Israel. Vocês entendem qual que é a diferença? O Santo de Israel, ele pode não estar com a gente, mas ele é o Santo de Israel, o Santo que Israel adora, mas Deus está lá e nós aqui. Então Deus ainda não veio de mudança para o nosso meio. Mas quando ele fala o Santo em Israel, ele está dizendo: eu vim para fazer a minha morada aqui, e eu sou santo em Israel. E é muito mais sério quando Deus está em Israel, né? Mesmo ele estando lá, ele julga a iniquidade sobre nós, mas quando ele está no nosso meio, né, todos os disjuntores estão ligados, né? Se colocar a mão na tomada, vai levar, né, não só um choque, né, vai ser uma corrente muito forte. Então nós precisamos estar preparados para isso. Versículo 8: eis que vem se cumprirá, diz o Senhor Deus. Esse aqui é meio que uma declaração. Eu estou falando, vai acontecer. Eis que vem, se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Ok, daqui para frente, daqui do versículo 9 até no versículo 20, ele descreve agora, né, ele já falou assim, que é ele que traz, ele é soberano, ele que está governando toda a história. Isso não isenta, isso não significa que ele simplesmente traz alguém, e se alguém não é culpado, não, ele traz pessoas que têm a maldade no coração. O que nós entendemos é que nos últimos dias, muitas coisas vão acontecer, eu acho que já estão acontecendo, que vão provar o nosso coração, e porque nós temos muita mistura, tem mistura em nós, e tem mistura na sociedade. Você olha muitas pessoas que, para começar, a gente não sabe, quem não está na igreja não significa que não pertence a Deus, a gente não conhece Deus. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele, eu não sei, né? Tem igrejas, tem líderes, tem doutrinas que parecem querer afirmar que sabe quem é salvo e quem não é salvo. Eu sou totalmente contra isso. Não que não tenha um caminho claro na Bíblia, qual que é o caminho da salvação. Não existe outro nome dado entre os homens para que sejamos salvos. Então o caminho da salvação é claro, mas como que Deus julga isso? Quais são as pessoas que têm o coração para Deus? A gente não sabe. Tem pessoas, né, a igreja é misturada, tem gente que é de Deus e tem gente que não é, e que Deus nos ajude que esse não seja nós, porque nós precisamos pensar sobre isso, né? A gente sempre fala assim, nós, né, quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele, nós vamos reinar com Ele. Eu, pela fé, eu quero continuar afirmando isso, mas não seja arrogante. A Bíblia diz que Ele vem para apurar, essa purificação que vai acontecer na terra
precisa acontecer na igreja. Precisa acontecer na igreja, e isso tem muitos textos, a gente já viu sobre isso, né? Eu sempre lembro de Malaquias 3, que ele vem para apurar, para dentro da igreja, ele vai apurar, ele vai tirar a mistura que está em nós. E tem muita mistura nas pessoas da sociedade. Tem muitas pessoas que têm um coração para Deus, tem muitos Cornélios, tem muita gente que aparentemente não faz parte do povo de Deus, mas que tem um coração para Deus. Mas nos últimos tempos, né, aquela coisa do joio do trigo, Deus vai fazer com que os acontecimentos, os desafios, as situações, e é isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque alguém disse, não sei se foi o Watchman, alguém disse que para Deus é muito mais importante nossa reação do que nossa ação. Claro que Deus quer ações nossas, mas tem muita gente fazendo coisas certas, aparentemente, e na hora que Deus toca na ferida, na hora que Deus toca no nosso coração, na hora que acontecem coisas, tribulações, essas coisas que a gente está olhando, na hora que acontecem, como no tempo de Hitler, você vai estar do lado daquele que está perseguindo o povo de Deus, ou você vai estar do lado daqueles que com risco de vida estão tomando uma posição contra? Então tem muita reação, é isso que mais me preocupa quando olho para o cenário político e as igrejas hoje. A gente sabe que política, ambos os lados, como no Brasil tem 34 lados, não sei quantos partidos tem, mas assim, ambos os lados, todos os lados, nenhum representa Deus. Mas a nossa reação, qual é a nossa reação? Então, isso que me preocupa, qual é a nossa reação? Quando nós vemos situações, quando você olha, né, eu sempre falo, né, dos filmes, né, dos bandidos, dos mocinhos, né? Então você está do lado dos mocinhos, mas você fica muito contente com vingança. A Bíblia fala, esse capítulo aqui é cheio da vingança de Deus, mas Deus é um Deus de misericórdia. Então como é que o seu coração reage? Quando você pensa no que Deus vai fazer, você chora por aqueles que vão se posicionar contra Deus e que vão ser alvo da vingança de Deus, ou você tem também misericórdia? Então eu acho que tem muitas reações que vão fazer com que a gente se posicione nos últimos tempos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as reações do nosso coração. Bom, então aqui ele vai falar agora sobre, ele vai descrever, ele já falou sobre que ele vai trazer esses exércitos, que eles vão morrer ali, e aqui então ele vai falar sobre os efeitos, o que vai acontecer depois. Eu não sei exatamente qual o significado de tudo isso, e acho que nem vou tomar tempo para ler, porque são muitos detalhes, mas no versículos 9 e 10, ele fala assim, que durante 7 anos, né, então pensa no cenário, um exército enorme invadiu Israel, eles vão morrer, um matando o outro. No capítulo 38 fala assim de fogo, saraiva, Deus fazendo terremotos, Deus agindo sobrenaturalmente. Tem várias descrições na Bíblia dessa batalha final, tem até uma descrição em Zacarias e em Apocalipse 19, que a volta de Jesus está ligado nesse momento, né? Então é difícil situar o que vai acontecer depois dessa batalha, tem muitas coisas que a gente não entende muito, mas o cenário que ele descreve é um exército enorme, todo mundo com armas de guerra, e eles morrem, e que o povo de Israel durante 7 anos, transferindo isso aí para os tempos modernos, eu nem sei como aplicar, porque quando eles falam de armas de guerra, a gente entende que tem muita coisa que é literal, mas eu não acho que esse exército de Gog vem contra Israel com arco e flecha, e montados em cavalos. No cenário do século 21,
não seria, né, a gente não consegue conceber isso. Mas ele fala assim de armas, lanças e arcos, assim, coisas feitas de madeira, escudos, tudo eles tinham coisas feitas de madeira. Então, durante 7 anos, o povo de Israel, é outra coisa que hoje o povo de Israel não usa, provavelmente, não sei, né? Mas eu acho que eles não usam fogão a lenha, né? Mas ele diz que durante 7 anos eles não vão ter que cortar lenha. É só pegar essas lanças, esses escudos e tal. Durante 7 anos eles vão ter lenha suficiente para fazer a comida. E a ideia básica é que Gog veio para saquear, veio para tirar proveito. E aí inverteu. Ao invés dele vir para tirar proveito, ele morre e o povo de Israel vai tirar proveito de toda desses armamentos, né? Não sei exatamente como interpretar isso, mas essa é a descrição. E depois do versículo 11 em diante, ele fala, do versículo 11 até no versículo 16, ele fala sobre sepultamento. E esses números, com certeza, são números simbólicos, que 7 anos eles vão ter lenha suficiente. E depois ele fala 7 meses, 2 vezes ele fala 7 meses, que eles vão gastar 7 meses para sepultar todos os mortos. Então, e ele até fala sobre um lugar lá que vai ter um vale de Inom, que eles tinham perto de Jerusalém, mas esse aqui parece que vai ser um outro vale, num outro lugar diferente. Fala a leste do mar. Se o Mar Morto, então esse lugar de sepultamento seria na região que hoje é Jordânia, mas também são detalhes que a gente não entende muito. Mas ele descreve e ele fala assim que eles vão precisar de um lugar muito grande para sepultar. Ele fala assim que esse lugar de sepultamento até é como se fosse um lugar de passagem, então vai ficar interditado a passagem ali, porque vai ser um cemitério tão grande, vão estar ali sepultando. Então não dá, versículo versículo 11 mesmo, né? O qual fará parar os que por ele passarem. Então as pessoas não vão conseguir passar ali por causa disso. E a outra coisa que ele descreve, que eu acho que isso tem um simbolismo mais fácil de entender, é que eles vão ter uma equipe, ele até fala assim, vai ter uma equipe de pessoas separadas para ir buscando, assim, eles vão sepultar a grande maioria, mas aí vai ficar mais ou menos o que eles estão fazendo aí como é que chama? Do Brumadinho, né? Assim, estão procurando restos mortais das pessoas desaparecidas, né? Então é mais ou menos isso, assim, que eles vão ficar buscando, e quando alguém passar, ele até descreve, quando alguém passar e achar um osso, ele vai fincar uma coisa, vai deixar um sinal, um marcador ali, para os outros que vêm depois saber, aqui tem um osso, tem uma parte de um cadáver, para depois sepultar. E qual que é o significado disso? Ele fala que isso aí é para purificar a terra, e a Bíblia fala muito sim, né, que a morte, as mortes injustas, os assassinatos contaminam a terra, mas aqui são pessoas que Deus permitiu que fossem mortas, mas a ideia é essa purificação da terra, até o último osso, eles têm que buscar, isso dá a ideia assim, de uma limpeza, de uma purificação total da terra, porque Deus vai habitar ali, ok? E aí tem mais uma descrição, essa parte aí também, tem vários outros textos bíblicos, a partir do versículo 17, então no versículo 16 ele fala, assim purificarão a terra, né, tirando todos os restos mortais. No versículo 17 ele fala, ele manda chamar, e é um pouco contraditório, porque se eles foram sepultados, como é que as aves de rapina vão vir para fazer a festa? Mas talvez seria bem no início. Mas a ideia é que ele fala assim,
Dize às aves de toda espécie, todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. Comei carne e bebei sangue. E ele fala que... E agora, aqui também tem uma simbologia interessante, que nós sabemos que no sistema na lei de Moisés, no sistema de Moisés, as pessoas ofereciam sacrifícios de animais para Deus. Agora, Deus está oferecendo um sacrifício de pessoas para animais. Olha que inversão, né? Sacrifício de animais, o animal morre no meu lugar para a expiação do meu pecado, e é um sacrifício que eu faço para Deus. Agora inverteu totalmente. Deus está oferecendo um sacrifício, ele chama os animais para vir para comer a carne de pessoas. Então é uma inversão, e isso faz parte de um juízo. Como eu falei, assim, esses assuntos são, pelo menos para mim, eu não sei se tem alguém que goste de ver essas descrições. Eu acho difícil, eu acho terrível, e o meu coração chora, porque o coração de Deus chora. Isso aqui, Deus está falando até de uma festa, vinde animais e tal, e é uma alegria, porque a injustiça, o pecado, o mal, todas essas coisas vão ser eliminadas da terra. Então isso é alegria, nós queremos que realmente a maldade seja eliminada. Mas Deus, a própria Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então isso é algo que nos causa grande tristeza e dor no coração. Muito bem, então eu queria só tomar um tempo para ler alguns dos outros textos na Bíblia que falam sobre essa mesma época, para vocês fazerem uma conexão entre essa descrição. Aí na próxima aula nós vamos falar sobre esse final. Do versículo 21 em diante, Deus faz uma explicação do porquê. Então e um pouco disso aqui que eu coloquei aqui vai ficar para a semana que vem, porque ele fala sobre vários desses pontos nessa conclusão final do capítulo. Mas lembrando que a reputação de Deus fica muito ligada à reputação do seu povo, e que o que ele precisa fazer, nós não podemos colocar, isso vale para Israel, mas vale para a igreja também, que a Bíblia fala que o juízo tem que começar na casa de Deus. Então, se Jesus vem, um texto que eu gosto sempre de citar é 2 Tessalonicenses 1, que fala que Jesus vem para ser admirado nos seus santos. Então, a glória de Deus é que a salvação dele, a redenção de Jesus na cruz, vai dar fruto. E não é só fruto para dizer, nós somos uma igreja dividida, cheia de manchas, cheia de corrupção, de contaminação, mas somos salvos pela graça. Eu tenho ouvido, eu nem estou muito ligado nisso, mas de vez em quando eu vejo alguém falando assim que existem correntes na igreja hoje falando muito sobre graça, mas de uma maneira errada, uma graça que permite que as pessoas continuem vivendo tudo como quiserem, né? Sem nenhuma santidade. Então, isso não é glória para Deus. Deus redimiu Israel. Deus fez um nome para si mesmo quando ele tirou do Egito. Mas Israel envergonhou o nome de Deus. E Deus colocou seu nome em Israel. Então Deus permitiu que o nome dele fosse arrastado na lama por causa de Israel. Deus permitiu isso. Agora, é diferente em relação à igreja? Não é diferente, nós fizemos a mesma coisa. Nós também estamos deixando o nome de Deus ser envergonhado. E Deus está falando que vai mudar isso. Não vai mais, como a gente vai falar um pouco mais sobre isso semana que vem, mas deixa eu só colocar aqui. Versículo 21. Porém a minha glória entre as nações
todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Daquele dia em diante saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus. Então, Israel vai saber que Deus é Deus. E versículo 23, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio. Então ele fala assim, até essas nações, lembra que eu falei assim, naquela época e até hoje, assim, o que as nações pensam de Israel? As nações pensam que Israel é como qualquer outra nação, eles não têm mais direito, não são mais santos, e eles estão falando a verdade. Hoje a nação de Israel tem exemplos bons, o exército deles, as ações, a gente pode achar muita coisa boa que Israel faz, mas no final das contas, Brasil, que tem cristãos, Estados Unidos, Europa, tem coisas que são resultado do cristianismo, mas se você for olhar e ver, principalmente através dos olhos de outras pessoas, os muçulmanos, eles olham para os Estados Unidos como a fonte de impureza, por causa dos filmes, por causa da pornografia, por causa do que eles exportam em relação a interesses egoístas, a luxos e tudo mais. Os muçulmanos não são melhores. Olha o que na Arábia Saudita, onde eles são ricos também, eles também fazem coisas terríveis, maltratam as mulheres. Não é que eles são um modelo de santidade, mas eles olham para os cristãos e não veem em nós algo assim, pensando em nação e pensando na igreja, eles não veem em nós esse exemplo que realmente poderia mostrar. E Deus só fala assim, não, as nações vão saber, eles vão saber que eu julguei a nação de Israel, vão saber que Deus julgou a igreja, mas eles vão entender que Deus é Deus. Então isso é Deus resgatando o seu nome, né? Outra vez. Ok, então eu vou começar com Joel. Só vou dar uma olhadinha nesses textos. Alguns são assim, tipo capítulos inteiros, mas só queria assim chamar a atenção, deixa anotadas as referências, porque são textos paralelos, são textos que também falam de uma grande guerra final, e que nessa grande guerra final Deus vai ser revelado como Deus santo e puro que Ele é. Então Joel 3, versículo 1, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, lembra como isso Ezequiel já falou, vai ter restauração, e depois da restauração vem a guerra. É interessante isso, né? E isso em parte nós já estamos vendo. Israel foi restaurado, a sua nação, mas não foi restaurado espiritualmente. Então exatamente como isso vai acontecer, parece que no meio dessa guerra é que o povo de Israel vai conhecer a Jesus como o Messias. Mas ele fala, quando eu restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações. Versículo 11, ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes, suscitem as nações. Versículo 14, multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor bramará de Sião, dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, aí você pode ler todo o contexto, todo o capítulo está falando sobre isso. Mas é só para, aqui é mais uma confirmação de que Deus vai chamar todas as nações ali. Agora vamos para o profeta Zacarias. Os últimos capítulos de Zacarias, todos estão falando sobre isso.
No capítulo 12, versículo 2, ele fala: porei a Jerusalém como copo de atordoamento para todos os povos em redor. E isso a gente já vê acontecendo, né? Porque Israel, aquele paizinho, tamanho tão minúsculo, e é um problema para todas as nações, né? É uma coisa que mostra a injustiça, mas assim, a ONU, de vez em quando eles se reúnem e passam como é que é a palavra? Eles passam uma condenação, né? Eles emitem uma declaração em conjunto, né, representando as nações, condenando uma nação por causa de injustiça, por causa de guerras, né? E nenhum país foi tão condenado quanto Israel pela ONU. Não é justo isso, né? Não tem, assim, quantos países estão fazendo coisas 1000 vezes pior. Nós não vamos dizer que tudo que Israel faz é justo, mas não tem cabimento. Mas o que isso comprova é que realmente Israel é um problema, né? É um espinho, é um problema para as nações, né? E não conseguem resolver. Todas as nações que tentam, os maiores astros, os maiores líderes mundiais já fizeram reuniões, e quando acham um tratado de paz, daí a pouco já não funciona mais. Então, né, eu não sei se vai acontecer ou não, né, mas os Estados Unidos está preparando, como é que eles chamam? O tratado do século, alguma coisa assim, tratado de paz do século. Eu não acredito, né? Assim, o tratado da eternidade é quando Jesus for morar lá, for reinar lá. Até lá, e os próprios judeus, né, como Escher e outros, assim, eles falam assim: não tem solução. Isso não tem solução. Não significa que os palestinos não sejam também povos, estão sendo oprimidos pelos próprios líderes deles, né, pelos próprios líderes. Mas a situação, isso não significa que nós entendemos pela Bíblia que Israel tem direito àquela terra. Mas isso não significa que a gente não sente pelas injustiças feitas ao povo palestino. Deu para entender? Então, e a Bíblia fala, a Bíblia não tem essa coisa de pureza étnica, que Deus quer que Israel seja um lugar só para o judeu. Não, é para morar juntos, judeus e árabes, né? E nós vamos ter uma pequena demonstração disso em dezembro, que vem um judeu, né, o Escher, e vem um árabe, né? Tecnicamente ele não é árabe, ele é egípcio, mas ele é representante dos povos árabes. Então vem eles dois, eles são fantásticos, eles ministram juntos, tem uma aliança, tem um entendimento, eles levantam os dois. Não sei se alguns já viram assim, tipo, Universidade da Família, o casal que ministra, o marido, né, os dois se levantam para ministrar, o marido fala, a mulher fala, interrompe um ao outro, completa, não é uma coisa legal? Então, esses dois, esse judeu, esse árabe, eles são fantásticos, e eles falam coisas assim, né, que a gente estava presente, né, acho que não esse ano, ano passado, em Jerusalém, os dois estavam lá presentes, e eles brincam um com o outro, né, que eles foram contar uma história do árabe, da família dele, e o Ash estava falando assim: quando eu vi o David falar essa história da primeira vez, eu achei que era meio bobo, assim, que não tinha muito a ver, né? Aí o David falou assim: esses judeus, eles não entendem as coisas, né? Então, é assim, sabe? Eles vão interagindo e um mexendo com o outro, mas eles têm uma aliança, e eles contam como isso começou, que o Damien, né, esse egípcio, ele falou com Escher, do jeito que você fala, eu não lembro agora qual que era o conteúdo, mas ele falou assim: do jeito que você fala, você está nos menosprezando. E o Escher prestou atenção, ele corrigiu o Escher, falou assim, eles não estavam ministrando juntos, sabe? Estavam se conhecendo, estavam no mesmo evento, e depois, em particular, o David foi confrontar o Escher, falou assim: desse jeito que você está falando, você está nos colocando como pessoas inferiores. E o Escher assim: uau,
é mesmo, eu estou fazendo uma coisa errada. Então, isso que é bonito, e isso é o que Deus quer. Deus quer união, Deus quer... então Deus não está querendo limpar a terra de Israel dos palestinos. Não, Deus quer realmente trazer a paz, só que a paz não é através dos caminhos humanos. Ok, então Jerusalém, versículo 2, é um copo de atordoamento. Durante o cerco contra Jerusalém, ele fala, versículo 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Por quê? Vocês devem ter lido ou visto essa pergunta, mas muita gente pergunta, os judeus que nem são messiânicos, eles costumam perguntar, por que todo mundo nos odeia? Por que o antissemitismo? Por que as pessoas são contra nós? O que eu fiz? O que eu fiz contra vocês? Então tem uma motivação satânica por trás disso. Satanás odeia a nação de Israel, como ele odeia a igreja também, não é só eles, né? Mas ele odeia porque ele sabe, quando a igreja se unir, quando Israel se converter, quando houver união entre Israel e a igreja, aí o reino de Deus vem. Então ele odeia, mas Israel vai ser uma pedra pesada, todos que a erguerem certamente serão feridos. Ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então eu não vou ler toda, no capítulo 13, capítulo 12 é que fala que durante, antes de ir para frente eu preciso só lembrar o contexto aqui, né? Que versículo 6, né? Ele fala, naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, como um facho entre gavetas. Então Israel vai ser uma chama que vai incendiar um fogo que vai inflamar todas as nações. Então é isso que ele está dizendo. E aí o Senhor salva, versículo 7, o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. E aí versículo 9, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E aí ele fala do versículo 10 em diante como a nação de Israel vai se converter, porque naquele dia, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Então eles vão conhecer aqueles que eles traspassaram, né? Capítulo 13, versículo 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E aqui o capítulo 13, pelo menos para mim, é um pouco confuso, porque tem vários textos aqui que se referem à primeira vinda de Jesus, são citados pelos evangelhos, que ele fala assim, fere o pastor e as ovelhas vão se espalhar, né, no versículo 7, mas ao mesmo tempo ele fala que vai fazer passar pelo fogo, aqui que ele fala sobre os 2 terços, mas tem várias coisas que a gente não sabe. Eu prefiro muito mais dizer que eu não sei, do que tentar fazer uma teoria que no fim Deus vai fazer bem diferente. Na minha concepção, os acontecimentos vão nos surpreender. A gente tem coisas aqui que vão nos ajudar a preparar, mas muita coisa vai nos pegar de surpresa. Por isso, assim, a preparação está no coração, mais do que no entendimento. Tem gente que talvez nunca estudou essas coisas. Dependendo da atitude do coração, eles vão estar protegidos naquele dia. E gente que acha que sabe tudo o que vai acontecer, quem é o anticristo, de onde vem, quando vem, como vem, vai ser pego de surpresa e vai se posicionar do lado errado. Então, não que a gente não deva estudar, devemos estudar, mas sempre com o coração aberto, entendendo que vai haver muita surpresa. Mas eu só queria ler esse texto final no capítulo 14, que fala, vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos, os despojos que as outras nações quiseram tirar de Israel, se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá. Então, como eu disse, em Ezequiel dá a impressão que o povo de Israel não é afetado, mas aqui já é o contrário. Agora,
como eu falei, tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como será. Mas uma coisa tem testemunho de todas as referências, todas as nações. Quando fala todas as nações, não significa todas literalmente. A Bíblia muitas vezes fala todo o povo, assim, dá uma expressão de todo para dizer a grande maioria, mas não necessariamente é todo. Algumas nações poderão, e essa nossa oração, que o Brasil esteja entre elas, algumas nações poderão não se aliar a esse grande ajuntamento contra Jerusalém. Então, é a nossa oração, né? Mas, então ele fala todas as nações para a peleja, e aí versículo 3, então o Senhor sairá, pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E aí vai falando sobre a segunda vinda, como ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, um dia que não vai haver luz, um dia singular, e que vai sair águas de Jerusalém, e o Senhor, versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Então a gente percebe que essa grande guerra tem uma ligação muito grande com a volta do Senhor. Então vamos terminar. Eu queria também chegar a Isaías, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos terminar lendo em Apocalipse. Apocalipse fala muito sobre a grande luta final. No capítulo 12, fala que tem uma luta, uma guerra no céu, entre Miguel, seus anjos, e Satanás e seus anjos. Satanás é expulso. Ele vai para a terra sabendo que tem pouco tempo, e essa guerra tem muito a ver com a guerra que está sendo travada aqui. A nossa guerra é na intercessão, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Aquele livro Intercessor, para mim, assim, é um tipo de... Deus deu um exemplo do que poderia acontecer, do que poderá acontecer no mundo todo. Porque naquela época, pelo menos que a gente saiba, tinha um grupo pequeno no país de Gales, né, com aquele intercessor, Rees Howells. Mas imagine assim, no tempo do fim, Deus levantando intercessores no mundo inteiro, um exército orando e clamando a Deus. Então essa guerra que tem no céu, ele é provocado, e a vitória é garantida através da nossa intercessão. Mas aí no final, capítulos 17 e 18, fala a respeito da grande meretriz, fala da besta. Então, não interessa para nós nesse momento assim, exatamente quem que é a meretriz, quem que é a besta, como que todas essas coisas se cumprem, mas fala, no capítulo 17, que ele vai falar sobre a queda de Babilônia, a queda de todo o sistema religioso, econômico, todo o sistema que durante todos os séculos se levantou contra Deus, esse sistema vai cair. E aí ele fala no versículo, fala sobre a besta, versículo 11, né, que pertence aos 7, e vai à sua destruição. Quem que é a besta? Tem muito a ver com Gog e Magog, que estão ali indo contra a nação de Israel. Então ele vai para a sua destruição. Deus está provocando, mas é alguém que é do mal e que já tem uma intenção maligna. E aí fala dos 10 chifres, que são 10 reis, que vão entregar sua autoridade para a besta. Versículo 13, esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Versículo 14, guerrearão contra o cordeiro. Como é que os exércitos na terra vão guerrear contra o cordeiro? Como é que é isso? Com certeza tem a ver com essa guerra contra a nação de Israel, porque Deus chamou, falou assim, essa é a minha terra e o meu povo. Então, o cordeiro os vencerá. Bom, indo para frente, assim, tem muitas coisas, só queria dar assim, um toque de leve nessas passagens, para vocês entenderem que são textos paralelos. E para a gente entender, porque se Deus é um Deus de misericórdia, como a gente vai voltar, assim, no capítulo 39 de Ezequiel, ele volta a falar sobre a misericórdia de Deus no final.
Como é que Deus pode ser um Deus de misericórdia e provocar uma matança tão grande? E isso é muito difícil para algumas pessoas, na verdade para todos nós entender. Ou você se classifique agora, vou dar uma classificação, faça uma autoavaliação. Ou nós somos duros, implacáveis, sem misericórdia com os outros, e a gente não sente nenhum pingo de misericórdia, assim, esses exércitos, esse povo que vai se levantar contra Deus, eles merecem morrer mesmo, que morram. Tem uns salmos, né, que Davi é meio forte, né, assim, que eles morram, que suas crianças morram. Assim, Deus, né, tem misericórdia de nós, que a gente não tem, porque isso realmente era um sentimento de Davi, mas isso não significa que é o sentimento que Deus quer. Então, ou você tem uma ideia da justiça de Deus, como quando você assiste os filmes e tem prazer na morte do bandido, ou você é do outro lado e você não quer que ninguém morra, que ninguém sofra, que todo mundo no fim consiga se safar da dificuldade, que as pessoas, né, não tenham mais uma chance e tal. Então, nós temos muita dificuldade para entender como Deus pode ser tão justo e tão misericordioso. Até esse arauto, acho que não explora toda a profundidade, tem um arauto ali na mesa e tem um livrinho sobre nossa esperança, mas esse arauto ele fala um pouco sobre essa tensão entre o Deus que é justo e o Deus que é misericordioso. Então, para a gente entender, ele fala, Apocalipse 18, uns estão lamentando, versículo 19, lançavam pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência, numa só hora foi assolada. Isso é um sentimento, e não pense que você não tem. A gente fala assim, os ricos são muito corruptos, oprimem, mas você acha bom quando você consegue lucrar, quando você ganha vantagem daquilo que os ricos estão fazendo. E ele está falando aqui que quando Babilônia cair, tem gente que vai ficar lamentando. É mais ou menos como a esposa de Ló que ficou, Deus destruindo Sodoma. Tinha muita coisa ruim lá, mas tinha muita coisa boa, e ela olhou para trás porque ela não queria largar tudo aquilo lá. Então, nós podemos ter o sentimento de ai da grande cidade, eles faziam umas coisas assim que Deus não gosta, né? Tem o capitalismo que tem umas coisas ruins, mas é pelo capitalismo que a gente consegue viver. Então a gente tem o coração naquilo, e Jesus falou assim, não dá para ter o coração nas duas coisas, você não pode servir dois senhores. Na hora do juízo, se você tem o coração naquilo lá, você vai, sem querer, mesmo você sabendo antes, você vai ficar, eu não quero deixar, que pena, que dó que está caindo tudo isso. E aí ele fala no versículo 20, exulta sobre ela, ó céu, e vós santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então, é esse ponto fino que eu queria falar com vocês, que eu também não consigo, né? Tem que ser uma obra de Deus no nosso coração, de ter alegria sabendo que Deus vai julgar o mal, que Deus vai julgar as forças do mal, que Deus vai eliminar a maldade da terra. Nós precisamos buscar de Deus o sentimento de compaixão pelas pessoas, de clamar a Deus para que mais pessoas sejam retiradas desse exército da maldade, mas ao mesmo tempo que o nosso coração não esteja no meio disso. E aí no capítulo 19 ele fala assim, no primeiro versículo: depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus,
pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Tem aquele versículo no capítulo anterior que fala assim, versículo 24, o último versículo do capítulo 18: nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e todos que foram mortos na terra. Então, Deus vai julgar todas, todo o sistema mal. Antigamente, os reformadores, muita gente falava assim que a grande prostituta era a igreja católica, e é muito fácil a gente falar assim, bom, se a meretriz é a igreja católica, qual que seria um outro exemplo? Como que eu me livro do anticristo, do espírito do anticristo? É só não ser um nazista, um fascista, sei lá. Não é tão simples assim não, porque essas coisas penetram o nosso coração. A meretriz, o sistema do mal, tem braços, tem tentáculos, essa palavra que eu estava tentando lembrar, tem tentáculos que entram, que contaminam. Então nós precisamos realmente pedir a Deus, queima isso. Sabe quando tem um câncer, tem que ter um tratamento agressivo para acabar com o câncer, para que não nos contamine. E aí, só para terminar, você tem aí, ele fala sobre a vinda de Jesus, versículo 11, viu o céu aberto. Então tem Jesus vindo com seus exércitos. Versículo 13, vestido com um manto salpicado de sangue. Versículo 14, seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos. Versículo 15, da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus poderoso. E aí você vê na sequência que ele faz igual a mesma passagem de Ezequiel 39, que no versículo 17, ele chama todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, juntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis e poderosos. E aí ele vê, versículo 19, a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo. Então são vários textos que falam sobre essa guerra, sobre esse confronto final. Na verdade, isso é a consumação daquilo que foi falado no Jardim do Éden: a semente da serpente e a semente da mulher. Então nós queremos realmente estar do lado certo. Infelizmente muita gente vai se colocar do lado da semente da serpente, mas que Deus nos ajude, que nós tenhamos. O meu coração tem pensado muito, como que eu posso guardar o meu coração? Essa é a minha primeira responsabilidade. Sabe, no avião que eles falam assim, quando falta oxigênio, primeiro coloque sobre você, depois você vai ajudar quem está do seu lado. Porque se você não colocar sobre você, como é que você vai ajudar alguém? Então, nossa primeira responsabilidade é como eu posso guardar o meu coração, mas depois, claro, como que eu posso falar com meus filhos, com meus amigos, as pessoas próximas, como que eu posso falar com a igreja, como que eu posso mais ainda falar com as pessoas. Como eu falei assim, tem muita gente lá fora que pode até estar mais disposto a ouvir de Deus do que a gente. Então, como nós podemos, quem que vai ouvir? Nós não temos recursos para isso, mas que nós possamos acreditar e crer no Senhor, para que realmente isso, Ele está nos dando esses avisos. Essas passagens existem na Bíblia, não para a gente ficar com aquele espírito assim, não, tomara que a maldade, que os maus morram mesmo, mas esses estão escritos aqui para a gente poder alertar, para a gente poder avisar, porque gente, tem muita gente próxima a nós que não está preparado para esse dia, para esse momento. Senhor, nós clamamos a Ti nesta manhã, primeiro que o Senhor realmente possa tratar no nosso coração. É o que o Senhor prometeu fazer com o Teu povo Israel. O Senhor disse: eu vou espalhar vocês entre as nações, eu vou tratar duro com vocês, vai até parecer que eu quebrei minha aliança com vocês,
mas eu estou fazendo isso para trazer vocês de volta e para purificar, para que meu nome não seja mais envergonhado e para que realmente o Senhor possa ter um povo na terra, para que o Senhor possa governar e trazer justiça e paz e vida para todas as nações da terra. Nós queremos o teu reino, nós queremos a tua solução final, queremos que o Senhor nos prepare e queremos que o Senhor prepare muita gente. O Senhor fala em Apocalipse 14 de uma grande colheita, que realmente possa haver uma manifestação do teu poder, da tua unidade, da tua glória, para que muitos possam realmente ter um testemunho verdadeiro de quem o Senhor é. Oramos e clamamos a Ti para isso, em nome de Jesus. Amém.